Passar a palavra agora para o José Paulo Godais Martins Neto, para 15 minutos de apresentação. E antes dele assumir o microfone, quero registrar a presença do sempre deputado João Paulo Papa aqui, que está nos prestigiando, e também da chefe da Secretaria Especial do Programa de Parceria e Investimento, Marta Seiler, que tem sido muito ativa no assunto também. Tem 15 minutos. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Henrique, ao Geninho, a todos os membros da comissão. A água subterrânea ela fica um pouco escondida. Eu não vou falar de números do saneamento, que vocês conhecem melhor do que eu. Eu vou tratar exclusivamente da questão de água subterrânea e das questões econômicas relacionadas com a água subterrânea. Deixa eu falar um pouquinho da ABAS. A ABAS é uma associação também não governamental, sem fins lucrativos. Nós fomos fundados em 78. Hoje nós temos 1.400 associados e 5.570 afiliados no Brasil todo. A gente tem o viés científico, o meu vice-presidente é o Ricardo Hirata, diretor do Centro de Estudos de Água Subterrânea da USP, que inclusive acabou o trabalho com o Trata Brasil, que são números que eu vou trazer agora, que demonstram a importância da água subterrânea e a relação que a gente tem toda com o saneamento. Bom, para a gente ter uma noção, uma coisa que a gente percebe é, não se conhece a água subterrânea. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora o pessoal mediu, o Serviço Geológico Nacional está medindo Solimões faz 2 semanas, 119.350 metros cúbicos por segundo é a vazão do rio. Isso, para a água subterrânea, é uma gota. Isso é uma gota em relação à água subterrânea. O volume disponível de água subterrânea no Brasil, no mundo, é 62 vezes maior que toda a água superficial contínua em rios, lagos, lagoas, no Amazonas, no Mississippi, no Nilo, do que toda a água superficial. Nós estamos falando do volume de água 62 vezes maior do que toda a água superficial. E isso está enterrado, então nós temos pouca visibilidade. Trazendo esses números para o Brasil, os números demonstram que hoje nós temos 2,5 milhões de poços, poços tubulares, poços grandes, vamos chamar assim. E nós temos mais 3,5 milhões de poços escavados ou nascentes. Nós temos 5 milhões de poços que fornecem abastecimento para a nossa população. Esse é um número real. Na zona rural, nós temos cadastrado hoje, pelo IBGE, 1.030.000 poços em propriedades rurais, sendo que uma fazenda pode ter 5, 10 poços, está como um cadastro. Então, só em zona rural nós temos 1 milhão de poços, e o resto está em zona urbana. Para a gente entender, continuar entendendo a importância da água subterrânea, 90% dos rios brasileiros são alimentados por fluxo de base, ou seja, são alimentados por água subterrânea. O São Francisco está lá porque ele tem água subterrânea. O Urucuia, na Bahia, fornece água para manter o rio lá. É isso que mantém. As vazões totais dos rios variam entre 30% e 60% é água subterrânea. Não é a água de chuva que mantém o rio funcionando, é água subterrânea. E esses 2,5 milhões de poços, o que nós estamos falando? Esse vem do trabalho do Trata Brasil agora. O investimento, a gente considerou um valor médio de investimento. E a gente tem investido hoje 75 bilhões de reais em poços no Brasil. É o número que nós temos investido. Os números de investimento, 2 bilhões, 10 bilhões, eu também acredito que nós não vamos universalizar com esses números. Se nós não mudarmos esse sistema, esse modelo, a gente nunca vai atingir isso, os 600 bilhões que se precisa. Mas eu tenho que pensar que já existe um investimento de 75 bilhões em poços. Então eu preciso preservar isso. Esses 2,5 milhões de poços extraem 18 bilhões de metros cúbicos de água por ano, 557 metros cúbicos por segundo. Para quem não conhece bem, a Sabesp em São Paulo, região metropolitana, trabalha em torno de 60, 70 metros cúbicos por segundo. Esse volume dá para alimentar 10 regiões metropolitanas de São Paulo. 220 milhões de habitantes, 217 milhões de habitantes. Isso é o que se explora hoje no Brasil. E a questão importante, quanto vale essa água? Se nós fôssemos pagar por essa água, se fosse tarifada essa água, uma tarifa média, vem do Sinis, uma tarifa média, essa água tem um valor econômico hoje de 59 bilhões por ano. É isso que é o valor econômico da água subterrânea. Isso é pago hoje? Não. Isso está implantado, a indústria, os hotéis, toda a infraestrutura usa água subterrânea. E por um direito que está na Constituição de se utilizar essa água subterrânea. Onde que está essa água? Então, 52% dos municípios do Brasil são abastecidos por água subterrânea.
36% exclusivamente por água subterrânea, mais 16% em sistemas mistos. Esse é o nosso tamanho. E como estamos enterrados, ninguém vê isso. A população, os números variam em população, depende de 20% a 49%, que dá 80% a 51% de água superficial. Então nós temos um número médio de 30% a 35% da população brasileira abastecida por água subterrânea. Diretamente, abastecimento público. Fora o uso de água subterrânea na indústria e na infraestrutura. Outro número importante, daquele número de 36 mais 16 aqui, os municípios com menos habitantes são os que mais têm dependência da água subterrânea. Nos municípios menores de 10 mil habitantes, a gente pode chegar a 62% abastecido por água subterrânea. De 10 a 50 mil, eu tenho 44% dos municípios abastecidos com água subterrânea. Esse é o nosso número. No uso dos poços, daqueles 2,5 milhões de poços, 557 metros cúbicos por segundo, aonde é utilizado isso? Isso é utilizado na agricultura, no abastecimento múltiplo, no abastecimento doméstico, a gente separou o abastecimento público urbano e o abastecimento industrial. Então, essa é a distribuição. A agricultura também usa muita água subterrânea. Pode pagar por isso? São questões que a gente vai ver 2 ou 3 slides mais para frente. Eu fiz uma separação, a gente fez um pleito, a gente encaminhou para o relator, para o Geninho, a gente fez uma separação dos números aproximados. Por que aproximados? Porque no Brasil existe uma ilegalidade com o uso de água subterrânea imensa. A ABAS fez campanhas, a gente assinou acordos com o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, que é o órgão gestor de águas subterrâneas, com o CREA para fiscalização. A gente tem trabalhado na questão de legalização, e isso é um ponto super importante. Hoje, um poço ilegal, ele coloca efluente na rede pública, seja ela privada ou pública, mas privada, uma concessão, de maneira ilegal, e isso não é cobrado. Então, nós temos trabalhado que quem lança efluente numa rede tenha que pagar por esse efluente. Então, a ABAS trabalha nos processos de conscientização, campanhas de regularização, para que se pague esse esgoto. E só aí tem um valor econômico importante. Então, a gente separou por segmentos o que usa. A indústria de grande porte, 80% a 85% da indústria tem poços e usa água subterrânea. Hospitais, refrigerantes e cerveja. A cerveja ela é feita praticamente 100% água subterrânea, assim como os sucos, os refrigerantes, toda a indústria usa água subterrânea. Shopping centers, nós estamos falando de 525 shopping centers na Abrace, a gente estima de 75% a 85% dos shoppings em água subterrânea. Esses números, eu estou há 30 anos nisso, eu fiquei 13 na perfuração de poços, perfurei mais de 1.500, a gente conhece bem esses números, eu conheço todos os lados disso. Os hotéis, 60% a 70%, o comércio e o condominial também usa água subterrânea. Um dos pontos importantes, a segurança do abastecimento. Região metropolitana de São Paulo, 21,6 milhões de habitantes, as fontes oficiais dizem que tem 1% de outras fontes, mas os números reais falam em 13 mil poços, 10 metros cúbicos por segundo. Em torno de 16% do abastecimento da cidade de São Paulo é feito por poços de água subterrânea. Na crise hídrica, esses números bateram 25%. Alguém percebeu se parou um hospital, parou uma indústria, parou um hotel na crise hídrica? Não. Não parou porque existe segurança de abastecimento. Aonde que está essa água? Na água subterrânea. Porto Alegre, 5,2 metros cúbicos por segundo, o número é de 1.000 poços, 0,3 metros cúbicos por segundo. Recife é um caso importante, 4 milhões de habitantes. O número oficial aqui não existem poços e existem mais de 20 mil poços na cidade. Com números que chega a 20% do abastecimento com 1 metro cúbico por segundo. Esse é o tamanho da água subterrânea. Nós estamos falando em segurança. Quando eu falo em segurança, os municípios que passaram pela crise, vamos pegar essa coluna do meio, passou pela crise. Os que trabalham com água superficial, 27% dos municípios do Brasil que trabalham exclusivamente com água superficial passaram por uma crise hídrica. Os que trabalham com água subterrânea, somente 15%. E os que têm sistemas mistos, subterrâneo e superficial, somente 6% passaram por uma crise hídrica. Então isso demonstra a importância também da manutenção do sistema e da segurança no abastecimento. Esse é o ponto principal, que são as questões econômicas relacionadas à água subterrânea.
Esses pontos, como superexploração, contaminações, segurança para os usuários, devem ser considerados. Nós temos casos como Ribeirão Preto, 100% abastecido com água subterrânea, que está proibida a perfuração de novos poços por superexploração. Ok, nós temos casos pontuais disso. Nós temos casos de contaminações, como tem próprio na região metropolitana de São Paulo, Jurubatuba, onde não se pode perfurar novos poços por um problema de contaminação. Sim, isso existe, é real, tem que ser controlado, tem que ter gestão em cima disso, mas eu não posso atribuir um modelo específico e distribuir isso no Brasil inteiro, que é continental, de forma aleatória. Essas disputas, o que elas têm é um viés econômico, na verdade. Isso é fato. O que acontece? Efeito sobre a economia. Eleva os custos para a indústria, turismo, serviço, hospitais, shoppings, comércio e a própria sociedade. Afeta a liberdade econômica. Como que eu vou fazer um investimento? Eu tenho um empreendimento hoje, que eu tenho um hotel, uma indústria, que eu pago hoje em torno de 3 centavos por metro cúbico para o comitê de bacia, e posso entrar com uma tarifa Sabesp de 20,42, que é 680 vezes superior ao que eu pago hoje. Qual é o efeito disso? Qual é o efeito com o hotel, que o empreendimento foi construído agora, que paga uma tarifa de esgoto? Sim, tem que pagar cheia. Paga uma tarifa de água, o custo de água é uma coisa de 15 centavos por metro cúbico. Como é que eu posso acordar e imputar para esse segmento um custo de 10, 20, 30 reais por metro cúbico? Como eu posso fazer isso? Quem vai pagar essa conta? Então, perda de competitividade na indústria brasileira. A água pesa na indústria. A Antártica, sei lá, 20 anos atrás, saiu do centro de São Paulo porque usava água da concessionária, furou os poços, não tinha mais água. Moveu a sede embora. Lá eu perfurei 41 poços lá. Então moveu a sede, não tinha mais água, porque o custo da água é inviável na produção. Isso afeta a produção industrial. O impacto do crescimento econômico. Quando nós falamos em incentivar o turismo e tudo, eu vou afetar a cadeia de hotéis do Brasil. A água custa, vou dar um exemplo médio de shopping center, pode custar de 50 a 70 mil reais por mês de água. Não são números pequenos. Desabastecimento de populações. E não temos água superficial para suprir. A importância disso é, eu preciso usar água subterrânea e preciso usar água superficial. Eu também sou favorável a utilizar água de reuso. Cada vez que eu utilizo água subterrânea, eu preservo a água superficial. E vice-versa. Então, utilizar um sistema misto é a melhor solução, é a mais segura e que vai garantir que nós tenhamos abastecimento mais para frente. A gente pensa a médio e longo prazo. Então, a gente diz que tem que ter uma convivência pacífica dos recursos hídricos e não adianta uma caça aos poços e usuários. Vou ter que colocar na mesa essa questão de Cuiabá. É um caso que a ABAS entrou com uma ação contra o Estado do Mato Grosso e contra o Ministério Público do Mato Grosso, onde foi feito um termo de ajustamento de conduta entre a concessionária e o Ministério Público, e nesse termo de ajustamento de conduta foi colocado que não deveriam ser expedidas novas outorgas em todo o estado do Mato Grosso e não serem renovadas as outorgas de uso. Ou seja, as outorgas têm um prazo médio de 5 anos. Então, a partir de 1º de janeiro de 2019, não poderia ser perfurado ou outorgado nenhum novo poço no estado do Mato Grosso, e as outorgas que estão vencendo, que vão vencer, não seriam renovadas. Como que isso foi parar dentro de um TAC entre o Ministério Público e a concessionária? Qual é o efeito disso? A ABA se mobilizou, fomos ao governador, juntamos a Federação do Comércio, da Indústria, o Sindienergia, o Sinduscom, e demonstramos, quem vai pagar essa conta? Como que eu posso, quem investiu no poço, gastou 100, 200, 300, 50 mil reais, investiu, fez um planejamento econômico disso, colocou um investimento na cidade e amanhã acorda com uma outra conta. A gente precisa ter estabilidade. A insegurança jurídica é um grande ponto da falta de investimento no Brasil. Mesmo a concessionária, eu estou na comissão de revisão do projeto 2914, com o padrão de água potável. Eu tenho dito, nós precisamos ter segurança. Quem vai investir numa concessão se eu não sei qual é o padrão de qualidade de água que eu vou atender amanhã? Eu preciso ter segurança jurídica. Eu preciso saber os próximos passos, porque os investimentos não são para amanhã, são durante longos anos, vão demandar 10, 20, 30 anos. E outro ponto importante, aqui no Rio de Janeiro, a indústria pode furar poços e o comércio não. Então o Pladival pode, o Luíde não pode. Isso é cabível?
O Rio Grande do Sul tinha limitações para toda a indústria, agora andou liberando para a indústria em zona urbana. Lembra? É um detalhe, zonas urbanas nós estamos falando. Não podia, determinados segmentos não podiam, só outros segmentos. Isso não é constitucional. Nós não podemos trabalhar dessa forma. Então, a Águas entende todo o projeto como muito bom para o saneamento. Nós apoiamos o projeto como muito bom. Eu acho que nós temos que ter um investimento, nós precisamos disso. O que nos chamou a atenção? No artigo 45, foi alterado por uma taxa ou tarifa decorrentes da disponibilização e da manutenção de infraestrutura. E no parágrafo 3, do mesmo artigo, quando disponibilizada a rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito ao pagamento previsto no caput, ainda que sua edificação não esteja conectada à rede pública. Os investimentos que o Rogério comentou, a telefonia está privatizada, a telefonia não chegou e falou, olha, eu vou cobrar uma taxa ou tarifa, mesmo que você não use meu telefone celular, e eu vou te imputar isso e você vai ter que pagar, porque eu preciso disso para investir. Não foi feito assim. Foi feito o investimento e o usuário pagou pelo serviço. Do jeito que nós estamos hoje, não existe uma obrigação de se comprar água da concessionária. Se eu tenho uma obrigação de comprar água da concessionária, e se eu tenho, por exemplo, um gerador de energia elétrica aqui na Câmara, eu não posso usar? Eu não posso ter uma placa de energia solar? Eu não posso ter um gerador eólico? Nós não podemos imputar para a sociedade isso. Então, com esses pontos, foi a nossa preocupação. A cobrança de taxas e tarifas por disponibilidade de rede para ser cobrado do usuário de água subterrânea. Esse é o ponto. Então, nós pedimos, a gente caminhou para o Geninho, que se acrescente uma coisa na lei. Isso é uma questão, já estourei um pouquinho, 30 segundos eu termino. Que a gente pediu duas coisas. Que a gente incluísse esse inciso primeiro, que é uma questão que é recorrente no Brasil, que no projeto de lei, no 11445, foi regulamentado pelo 7217, porque se utilizou da instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água, não poderá ser alimentada por outras fontes. Com isso, se tentou impedir a utilização de água subterrânea no Brasil. O decreto regulamentou dizendo, entende-se como instalação hidráulica predial, mencionada no caput, a rede que vai da ligação de água da prestadora até o reservatório. Nós estamos pedindo simplesmente para incluir, não precisava juridicamente, para incluir esse parágrafo do decreto nessa própria lei agora. E o ponto-chave é excluir as edificações de uso não residencial ou condomínios regidos pela Lei 4591, daquela questão dessa cobrança de taxas ou tarifas de disponibilidade. Para a água, não para o efluente, nós estamos falando de água, para o impacto que isso tudo tem sobre a sociedade. Eu penso que os próprios números do PERSI, nós temos 250 mil mortes nos próximos 15 anos ligadas ao saneamento. Nós não podemos pagar essa conta. Qual é o custo de um pai que vai perder um filho porque o problema é de saneamento? A gente não pode conviver mais com isso. Isso para nós é pacífico. Então, esse ponto sendo resolvido, nós somos totalmente a favor do projeto. E aqui vou aproveitar a oportunidade, tenho que falar isso, que a água subterrânea é tão invisível, nos surpreendeu agora. Eu vou fazer um ofício ao ministro Canuto, porque agora, em 3 de setembro, foram ocorrendo mudanças no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e foi extinta a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Brasil, cujo presidente da Câmara Técnica é o nosso representante, que é o Zoltan, que é um funcionário do Ministério do Meio Ambiente da Bahia, um especialista em recursos hídricos, eu era o suplente dele, e foi extinta a Câmara Técnica. Eu tenho uma água subterrânea que abastece metade do país e foi extinta a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. Então, nós vamos entrar com um pedido agora para que isso retorne à Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, que nós fomos parar dentro da Câmara Técnica de Integração com a Gestão Ambiental e Territorial. É lá que nós vamos parar. Isso demonstra a falta de visibilidade e como se dá importância real às águas subterrâneas. Bom, prometi que não estourar, estourei acho que 2 minutos aí. Então, muito obrigado a todos. Obrigado.